eu vou te fazer uma pergunta, cara. O que tu sente falta hoje de entender sobre dinheiro que tu ainda não viu? Cara, tu sabe que a minha profissão, ela é fundamentalmente venda. É meio louco dizer isso, um advogado falar isso, mas é fundamentalmente venda. Se eu não tiver a mínima noção de vender o meu tempo, o meu conhecimento, as pessoas não vão saber que eu tenho esse tempo e tenho esse conhecimento para vender. E aí eu não vou ser contratado nunca. E hoje em dia eu reconheço que eu evolui bastante desde que eu comecei a advogar. Só que eu acho que eu ainda peco muito em muitas coisas. Eu gostaria de aprender a vender melhor o meu tempo, o meu conhecimento. Entendi. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que vai ser muito bacana para ti. Dentro do Finanças e Vendas tem uma parte que eu quero trabalhar, que é sobre conhecimento específico. Conhecimento específico, pessoal, é algo que vale muito, viu? Muito, 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 muito. Conhecimento específico é algo que tem muito valor. Conhecimento específico é algo que vale muito dinheiro. Pessoal, anota isso. Anota. Conhecimento específico é algo que vale muito dinheiro. Estava conversando hoje com um amigo meu, um grande amigo meu, e conversando com ele, e nós estávamos falando sobre a situação econômica política do nosso país. Tá? Eu não estou te falando só econômica e também não estou te falando só política. Estou te falando econômica política. Ou seja, a fusão dessas duas variáveis que podem interferir em todo o nosso futuro. E ele me questionou assim, William, tu pretende... tu já pensou em ir para fora do país? Já pensou em morar fora do Brasil? E eu tenho um sonho de infância que é morar 6 meses no Brasil e 6 meses no Canadá ou nos Estados Unidos. Tá? É um sonho de infância, por quê? Porque eu gosto de inverno. Eu amo o frio. Amo de paixão o frio. Eu não sou um cara chegado no calor. Eu gosto de passar frio, eu gosto de me agasalhar no frio, eu gosto de estar na beira do fogo, eu gosto dos prazeres do frio. E eu disse para ele, cara, eu tenho esse sonho dentro de mim e eu acredito que existe sim essa possibilidade. Existe sim essa possibilidade. Antes ela era mais viva dentro de mim. Mas durante um tempo isso se apagou. Durante um tempo isso adormeceu. Só que nas últimas 2 semanas, isso reacendeu. Por quê? Porque eu vejo que a situação financeira, econômica, política do nosso país, ela pode se perder ao longo dos próximos 5 a 10 anos. Pode ser que a gente enfrente os tempos mais duros de um país como o nosso. E, cara, a incerteza, a instabilidade é muito grande. E ele me disse assim, mas William, quanto tem que estar hoje de renda passiva para poder viver fora do país? E vamos lá, vamos dar o conceito aqui. Renda passiva, aquilo que eu ganho sem trabalhar. Aquilo que eu ganho sem trabalhar. Ou seja, tudo que vem de dinheiro para o meu bolso sem eu movimentar uma palha. Espero que vocês tenham notado o que é renda passiva. Renda passiva é todo o retorno que eu tenho, toda a receita que eu tenho, sem trabalhar. Ok? Renda ativa é aquilo que eu ganho fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, fruto da minha dedicação, aquilo que eu tenho que despender tempo para aquilo.
vocês vão ouvir isso dentro do curso de novo, Finanças e Vendas, tá? Então, só para falar que daqui a um pouco mais vocês vão estar dizendo assim, o William está repetindo isso. Óbvio que eu vou repetir. Vou repetir, porque é um conceito que é importante se entender. A minha meta é ganhar 100 mil reais por mês, reais, tá? Por mês de renda passiva. Essa é a minha meta. Eu quero chegar a ganhar 100 mil reais por mês, todos os meses de renda passiva. Ou transferindo isso para o dólar, eu quero ganhar, em média, de 15 a 20 mil dólares todos os meses de renda passiva. Porque com esse dinheiro eu consigo viver bem em qualquer lugar do mundo. Se eu tiver que ir para a China, eu vivo bem na China. Se eu tiver que ir para a Suíça, eu vivo bem na Suíça. Se eu tiver que ir para Dubai, eu vivo bem em Dubai. Eu não vou ser considerado uma pessoa rica, como aqui no Brasil eu seria. No Brasil, com 100 mil reais por mês, é extremamente rico de renda passiva. Mas nos Estados Unidos não é. Uma pessoa que ganha um salário de 20 mil dólares nos Estados Unidos é uma pessoa bem sucedida, mas não é uma pessoa podre de rica. Então, por que eu tenho essa meta? Para que eu tenha liberdade geográfica. Anota isso. Liberdade geográfica. Acho que isso é importante vocês terem esse conceito também. Porque tem muitas pessoas aqui que são mega jovens. Tem muitos jovens aqui. Eu quero essa liberdade geográfica para mim. Porque eu não nasci com raiz, eu não sou uma árvore. Eu nasci com asas, cara. Então eu quero voar, eu quero conhecer todo o território americano, eu quero conhecer a Europa. Para te falar a verdade, eu tenho muita curiosidade de conhecer alguns pontos específicos lá da Europa, viver um pouco lá. Só que para isso, cara, eu preciso montar duas estruturas. Primeiro, a estrutura de renda passiva, e eu preciso montar uma estrutura empresarial que ande semigo, ou que trabalhe com agendamento comigo, que é o que eu acredito que vai ser o meu primeiro passo. Uma estrutura empresarial que tenha condições de agendar o trabalho do William durante um bom tempo. Então, eu quero trabalhar simultaneamente em ambos os lugares, mas eu quero viver, quero ter essa liberdade de viver. E, pessoal, por que é importante, assim, eu quero que vocês compreendam uma coisa, por que é importante eu falar um pouco das minhas aspirações para vocês? Porque, na maior parte das vezes, nós somos acostumados a pensar pequeno, tá? Nós somos acostumados a pensar pequeno. Quem aqui de vocês já tinha trabalhado dentro da sua mente o conceito de liberdade geográfica? Levanta a mão para mim só quem já tinha trabalhado esse conceito de liberdade geográfica. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Imagina que só 5 pessoas. Ok. Apenas 5 pessoas tinham trabalhado o conceito de liberdade geográfica. E nós estamos aqui em 70 pessoas. E isso, olha como isso é algo que é importante. Porque quando eu começo a ouvir novos conceitos, quando eu começo a ouvir novas possibilidades, eu começo a ampliar minha visão. Só que as pessoas, assim, a juventude, ela tem uma vantagem, mas ela tem uma desvantagem muito grande. Qual é a vantagem da juventude? O tempo. Qual é a desvantagem da juventude? A falta de experiência. O jovem, ele é muito bobo. Em sua grande maioria, eu sei que os jovens que estão aqui já são muito além do normal, mas a questão é, cara, existem pessoas que têm a juventude que desperdiçam, que jogam fora, que não têm a habilidade de aproveitar. E tem muitas pessoas que só vão chegar nesses conceitos que eu estou falando aqui agora quando já estão com 40, 50 anos. E o que eu quero que tu compreenda nesse momento?
Meu amigo me perguntou assim, William, e se tu tivesse que ir agora para lá? Não tem problema nenhum. Me coloca em qualquer lugar do mundo. Eu vou ter o mesmo sucesso, o mesmo resultado, mesmo tudo. Por que eu vou ter? Vai demorar talvez um pouquinho mais, mas por que eu vou ter? Primeiro, porque o mundo hoje é globalizado. Então eu consigo me conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Beleza, como se estivesse na minha frente. Então isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, porque o meu conhecimento é um conhecimento específico. Ou seja, quantas pessoas sabem fazer exatamente o que eu sei? Eu não conheço ninguém. Olha que legal. Se eu estudo, eu me dedico, eu procuro e eu sei os meus conhecimentos. Por exemplo, eu sei como te virar do avesso através da tua letra. Que esse é um conhecimento específico muito importante. Tu também é um grafólogo. Tu também é um grafocomunicador. Tu também tem a capacidade de fazer isso. Então, é um conhecimento específico que às vezes está ali guardadinho, mas que vai te diferenciar de todas as outras pessoas que trabalham no mesmo segmento. Por quê? Porque eu preciso entender melhor o meu cliente, eu preciso entender melhor a realidade dele. Porque quando tu chegar lá no teu cliente e entender ele, antes de tu fazer uma proposta para ele, pede a letra do cara. Entende a letra dele, entende quem ele é, entende as fragilidades e conversa com ele, não para que tu seja só o advogado, mas para que tu seja o advogado e muitas vezes o ouvido que ele tem para confiar. Que isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Então, confiar é cada vez mais difícil. Confiar é cada vez mais árduo. Por quê? Porque a gente vive dentro de uma sociedade onde as pessoas não têm isso plenamente desenvolvido, nem esse conceito, nem esse entendimento. Então, quando eu encontro alguém como empresário, que eu posso confiar, eu começo a aumentar o valor dessa pessoa para mim. Então, a gente agora vai falar de valor. Eu tenho um conhecimento específico que me gera valor. Esse conhecimento específico gera valor e me coloca no ambiente perfeito. Qual é o ambiente perfeito? O ambiente onde eu não preciso mais vender, porque as pessoas me compram. Essa é uma das missões mais difíceis da vida. O dia que tu aprender a fazer isso, tu encontrou a mina de ouro. Anota. O que eu preciso desenvolver é a capacidade de fazer com que as pessoas percebam o meu valor e me comprem. Só que para isso eu preciso ter mérito. Mérito. Quando eu tenho mérito, as pessoas me compram. E nós vamos trabalhar isso, viu? Então isso vai ser muito legal, muito legal. Desenvolver o conhecimento específico, desenvolver o mérito, desenvolver a confiança, desenvolver uma mentalidade de valorização. E eu tô pensando não, eu vou trabalhar em imobiliária. Eu vi quando tu falou que trabalhou com coisa imobiliária, eu disse, o William entende de imobiliária. Eu tô assim, muito motivada com isso, eu tô querendo muito. Eu vou te falar uma coisa assim, o mercado imobiliário, ele é um mercado que, assim como na população em geral, ele é um mercado que trabalha com gado e quem toca o gado.
É um mercado que... Eu posso dizer que é quase que um mercado explorador. Eu posso dizer que é quase que um mercado explorador. Porque não é um mercado para fraco. Ele é um mercado que tu tem que entrar nele de sola. Ele é um mercado que tu tem que entrar nele com 2 facas nas mãos e prontinho para matar quantos leões for por dia. Não é um mercado para te matar um leão por dia, é um mercado para te matar 10, 12 leões por dia. É um mercado que muitas vezes ele vai exigir que tu ataque até quem tu não precisa atacar. Nossa. Ele é um mercado muito, muito, muito competitivo. Muito competitivo. Eu dei uma estudada e eu vi que ele é bem competitivo. Ele é um mercado muito competitivo e é um mercado muito sujo. É um mercado muito sujo. Então, existem características que fazem uma pessoa ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Primeiro, é ter conhecimento valendo mesmo. É não ter pouco conhecimento, é ter muito conhecimento. Segundo, a pessoa tem que entender muito de negociação. E quando eu falo de entender muito de negociação, é ser dedicado. Muito dedicado na negociação. Porque às vezes tu não tem todas as ferramentas, mas tu te dedica e vai atrás para poder buscar o conhecimento para isso. E existe uma coisa... Eu trabalhei na maior imobiliária do Brasil. Tá? Trabalhei na maior imobiliária do Brasil. E nós tínhamos um ditado que uma criança demora 9 meses para nascer, mas um corretor demora 9 meses para morrer. Tu já deve ter visto muitas pessoas entrarem no mercado imobiliário e sair, apesar de ser jovem. Na verdade, eu vejo que no mercado imobiliário, por exemplo, assim, as pessoas que entram nele são pessoas que, às vezes tentaram várias coisas na vida e não conseguiram ter um foco e daí vão por aquilo lá por achar que é fácil, assim, sabe? Só que, cara, tu pega um ramo hoje que por exemplo, em Najado, hoje acho que tem mais ou menos 3 mil corretores, né? Para uma cidade de 80 mil habitantes. Então, cara, ou tu é diferenciado ou tu cai na mesmice, né? E quem cai na mesmice passa fome. Tá? Hoje eu até percebo assim, olha, o pessoal tirou um pouco o pé, assim, do acelerador, sabe? Tinha muita gente que entrava nesse ramo com o pensamento de dinheiro fácil e tal. Hoje as pessoas estão vendo que não é mais assim, sabe? Só que também a gente pega muitas construtoras que acabam agindo de má fé e o corretor muitas vezes é uma garantia, sabe? E isso aumentou muito nos últimos anos, até de repente por causa da pandemia, das crises e tal. Por isso que o pessoal acaba procurando às vezes um corretor do que comprar direto, sabe? E pela confiança também, né? Às vezes já fez mais negócios, né? Sabe o que acontece? Eu acompanhei muitas construtoras, muitos lançamentos, muitos empreendedores individuais que faziam prédios para vender. Eu acompanhei muito de todo tipo de imóvel, desde imóvel rural a imóvel urbano. E uma coisa que sempre me deixou assim impactado com o mercado é que eu via pessoas começarem e 3, 4 meses depois elas estavam em outra coisa. Elas começavam no mercado imobiliário e 3, 4 meses depois elas estavam em outra coisa. E por quê? Porque as pessoas elas entram com a mentalidade de empregado no mercado imobiliário. O mercado imobiliário para corretor não é um mercado que pode ser considerado mercado para empregado. Por quê? Porque para começar tu não tem salário. Então, a primeira coisa que tu tem que compreender é que tu tem que ter abastança, que é um conceito que eu já expliquei várias vezes, mas eu vou repetir aqui. Abastança é quanto dinheiro eu tenho acumulado, ou melhor, quantos dias de vida eu tenho com o dinheiro que eu tenho acumulado. Quantos dias eu consigo sobreviver com o dinheiro que eu tenho acumulado. Então, digamos que o meu custo de vida é 3 mil por mês. Se eu tenho 9 mil reais na minha conta, eu tenho 3 meses de abastança. Então, a abastança é quanto
esse dinheiro que eu tenho consegue me sustentar, por quanto tempo ele consegue me sustentar. Anotem, se tu não sabe o que é abastança, anota, tá? Porque a gente vai rever isso também, mas é importante tu entender. E normalmente uma pessoa entra no mercado imobiliário e ela tem um prazo de aprendizagem. E esse prazo de aprendizagem é de no mínimo 60 dias. Para que tu possa te familiarizar com o ambiente imobiliário, para que tu possa te familiarizar com o tipo de negociação, para que tu possa entender aonde tu vai buscar o cliente. Então, é um processo. E nesses 60 dias, normalmente, corretores não vendem. Existem alguns que vendem, são exceções, mas normalmente em 60 dias é processo de aprendizagem. E as vendas, elas começam a surgir, as possibilidades, a partir do terceiro mês. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Então, quem é que normalmente ganha de lavada no mercado imobiliário? O cara que já tem muito relacionamento, tenho credibilidade, tenho relacionamento, tenho credibilidade, então eu vou lá e exponho o meu produto, exponho a negociação, trago a oportunidade e faço negócio. Esse é o primeiro que ganha de lavada. O segundo é aquele que, por exemplo, o cara trabalha como advogado e tem como segunda função o mercado imobiliário. Para quê? Porque ele vai lá no mercado imobiliário e ele peneira alguns tipos de negócio e ele traz para os próprios clientes dele do mercado que ele já atua, dos empresários, ele é um pensador de bons negócios. Eu tenho muitos advogados que eu conheci nessa trajetória que eram pensadores de bons negócios. Então, por exemplo, tem um prédio de 3 milhões de reais que o cara quer vender. Só que nós descobrimos que a empresa dele está entrando em falência, nós descobrimos que ele tem que pagar a indenização dos funcionários e esse cara quer vender esse prédio por 1 milhão e 800. Chegou a oportunidade de comprar desse cara por 1 milhão e 200. Então, o que acontece? O advogado que tem todo esse conhecimento, muitas vezes entra no jogo para ajustar a vida do outro cara e automaticamente para poder gerar um negócio do outro lado. E ali abre-se um gap, uma possibilidade, abre-se um espaço para que essa pessoa não ganhe 6% no negócio, mas esse cara passa a ganhar 10, 12, 15, 20% numa negociação. Eu, quando trabalhava no mercado imobiliário, eu não era corretor. Eu era um negociador. Eu trabalhava com negócios. Eu trabalhava fechando negócios. Era essa a minha função. Então, eu não trabalhava como a maior parte das pessoas trabalha, porque eu entrei para negociar. Eu entrei como corretor e descobri que não era aquilo que eu queria para mim. O que eu queria era estar no meio do topo. Eu queria estar no meio da elite. Então, eu trabalhava como negociador. Eu pegava, por exemplo, um prédio e eu pegava aquilo ali como uma missão. Eu trabalhava 3 meses captando gente, porque quando ele me dizia assim, William, chegou a hora de vender. Bum! Em 2 semanas a gente tinha que derrubar aquilo ali. Então, eu ganhava muito dinheiro no curto espaço de tempo. Mas o que me proporcionava isso? Um trabalho incessante, um trabalho continuado, um trabalho, relacionamentos. Então, essa era a questão. Era ter a possibilidade de fechar negócio várias vezes. Mas vamos voltar lá no fio da meada, lá na pontinha. Eu quero ir para o mercado imobiliário. O recado que eu quero te dar. Ou tu entra para ser boa naquilo ali, ou tu tem 9 meses para morrer. Então, eu vou entrar para ser boa, porque eu vou fazer vários cursos contigo. É o que eu quero, entendeu? Eu quero focar, eu estou bem focada. Eu não quero para entrar, para ser mais uma, entendeu? Porque, eu já estou numa idade, não sou muito nova, né? Então... É um dos mercados que mais dá dinheiro entre todos, viu? Dá para ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado muito gostoso de ganhar dinheiro. Porque ganha, se tu é boa naquilo que tu faz, ganha-se muito, muito rápido. O que é muito rápido? É preparar um tempo aí, de 3 anos. No mercado imobiliário, se tu for um tubarão do mercado,
Olha, é muito possível de se ganhar. Eu ganhava 30 por mês. Sim. Às vezes no final de semana. 20, 15, final de semana, por final de semana. Tinha final de semana, eu cansei de entrar num final de semana e ganhar 25 mil reais no final de semana, sexta, sábado e domingo. Nós temos que entender uma coisa. Eu trabalhava na ponta da ponta da ponta do negócio. Então, tu vai demorar para chegar nesse patamar. Então, tu coloca 3 anos de preparação para 3 anos de muito ganho. Não é um mercado do dia para a noite. A gente está falando de 6 anos aqui. Não adianta tu entrar com a mentalidade de que tu vai ganhar no primeiro ano, porque normalmente não é assim. Pode ser que tu ganhe, mas normalmente não é assim. Por mais facilidade que se tenha, até tu entender todos os macetes do mercado, e daí assim, ó, pode ser que tu encontre alguém que tenha um macete. Eu tive a felicidade de encontrar um cara que tinha um macete do negócio. Então, por mais que tu encontre alguém que tenha o caminho, ainda assim tu pode botar aí, ó, 2 anos para decolar. 2 anos preparando o avião, preparando a nave para decolar. Não é do dia para a noite. Esse é o conhecimento, esse é o conceito que muitas pessoas têm do mercado imobiliário, é do dia para a noite. E não é. Me dá um pouquinho da tua experiência aí. Colabora comigo com o que tu acha sobre o que eu falei. Porque tu é corretora, né? Sim, eu concordo plenamente, assim, que é um mercado muito concorrido, mas também tem muito corretor incompetente. Muito, muito mesmo. Assim, Muito. E eu vou te dizer, assim, que muito mais da metade, sabe, dos corretores que eu conheço, pelo menos, não tem nada de conhecimento na área, assim, sabe? Não são corretores, são vendedores. Sabe 85. No mínimo. Mas, assim, são vendedores. Vende, mas não sabe fazer nada do resto. Não sabem fazer o processo, não sabem encaminhar uma guia, não sabem encaminhar uma escritura, ou não sabem a parte de financiamento, que aqui é muito necessário tu saber, porque aqui, pelo menos, 90% das nossas negociações são financiamento, né? E agora que eu faz 1 ano e pouco, agora que eu estou trabalhando só na nossa empresa, né? Então, faço esse contato, apesar de continuar vendendo também os nossos imóveis, né? Eu que faço contato com os corretores, né, da cidade, porque nós, imobiliárias, vendem os nossos imóveis também, como a gente comentou aquele dia contigo, né? Então, esse meio de campo, assim, com os corretores. E aí eu vejo cada coisa, assim, William, que é de não acreditar, sabe? Tipo, corretor que não sabe fazer simulação, que me pergunta como que eu faço simulação com o cliente. Mas quanto o banco pede de entrada? Tipo, coisas básicas do mundo, que quando me perguntam, eu penso, não posso estar acreditando que a criatura está me perguntando isso, sabe? Sabe uma coisa que eu percebo? Muitas pessoas que entram nesse mercado, elas não têm, e já anotem isso, porque isso vale para todas as profissões, mas nesse mercado é muito comum. As pessoas, elas têm medo de perguntar. Então, elas entram no mercado e elas não perguntam tudo. Elas vão fazer o cursinho de corretor para ter a carteirinha do Cresci, mas elas não perguntam tudo. E daí, o que acontece? O cara está com 1 ano de profissão e agora, para ele, é mais difícil de perguntar. Por quê? Porque agora ele tem um ego. Agora, ele não quer parecer que não sabe. E daí, o que ele faz? Ele não pergunta, ele fala um monte de cagada, um monte de asneira, mas não fala aquilo que é. Porque ele fica enrolando, ele fica procrastinando, mas ele não sabe fazer. E sabe, eu não sei se tu percebe isso, mas normalmente os que menos sabem são aqueles que têm mais de 1 ano de profissão. Os que menos sabem, eles têm entre 1 e 3 anos de profissão. Os que menos sabem. Porque ou eles não morreram porque eles são vendedores, daí eles venderam e ganharam dinheiro para poder ter um saldinho, um engordamento, e daí eles permanecem no mercado, e ali nessa fase, vamos botar de 1 a 2 anos de profissão, eles sabem muito pouco. E eles ficam se escorando nos outros.
nos que sabem. Por isso, dentro de uma imobiliária, precisa de um líder dentro de uma imobiliária. Por quê? Porque um sabe para 6, 7, 8, 10 que não sabem. Fazer todo o processo de venda, não simplesmente vender e pronto, agora o cliente que se rale ou o proprietário do imóvel que se rale, né? E isso eu vejo que o pessoal não tem conhecimento para fazer e nem vontade, não quer aprender, sabe? Não sei se é preguiça mesmo ou o quê, é muito mais fácil assim, né? O corretor em si, o mercado imobiliário em si, é muito despreparado. Porque nós ainda estamos vivendo a mentalidade daquela bolha que teve, onde todo mundo ganhava dinheiro com o mercado imobiliário. Todo mundo ganhava dinheiro com o mercado imobiliário. Cara, vamos voltar no tempo aí. De 2002 a 2008, que foi o tempo que o Lula teve na direção do nosso país, na presidência, que era de lavar ego ganhando dinheiro. Qualquer coisa vendia. Qualquer coisa vendia. Era um horror o que se vendia de imóvel. E qualquer pessoa, daí depois a gente teve a época, depois da bolha do mercado imobiliário, passou os 3 anos e teve a febre do imóvel na praia. Cara, o que se vendia de imóvel na praia não tá no mapa. Não tá no mapa. Ganhava-se dinheiro de qualquer jeito, era como água no mercado imobiliário da praia. Só que hoje esses 2 tempos passaram. E hoje o mercado ele estabilizou. É como se no mercado financeiro, a gente diria que o mercado corrigiu. Ele estava hipervalorizado e agora ele corrigiu. Ele voltou para o preço justo. Ele voltou para o funcionamento justo. Então agora quem ganha dinheiro? Galera que está preparada. Por isso não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos. Entendi. Então tu vai aprender muitas técnicas de negociação, viu? Essas técnicas vão te colocar, com certeza, aí 2 passos à frente no mercado imobiliário normal. Mas com certeza, como tu mesmo já está prevendo, não vai ser só isso que vai te preparar para o mercado. Se tu quer ser topo mesmo, se tu quer ir para o topo mesmo, é muito mais. É muito mais, viu? Muito, muito, muito mais.